4 ministros, representantes de 10 ministérios. Foi a maior estrutura político-administrativa do governo federal, presente a um encontro em Teresina, com prefeitos, deputados federais, senadores e o governador Wilson Martins. O ministro da Integração Nacional, Fernando Bezerra, anunciou autorização para a construção do complexo Barragem Doutora Milagres, no semiárido piauiense. O Ministério da Integração fez a análise do aproveitamento da licitação pretérita já realizada pelo governador do Piauí e concluiu a análise pelo acolhimento dessa licitação e comunicamos ao Tribunal de Contas da União para que a obra possa ser iniciada o quanto antes, tendo em vista todo esse esforço de ampliar os investimentos em infraestrutura hídrica, não só no Piauí, como em todo o Nordeste brasileiro. Portanto, acho que estamos dando um passo importante hoje. A ministra Idely Salvati anunciou parcerias do governo federal com os municípios e o Estado. Olhar muito de perto quais são as necessidades e ir aprimorando. Por exemplo, nesta questão do enfrentamento da seca, nós recebemos várias observações, sugestões e na semana passada a presidenta deu ordem para uma portaria, inclusive para que os recursos sejam repassados fundo a fundo, sem a burocracia dos convênios. É isto, inclusive, um dos assuntos que o ministro da Integração estará hoje ao longo do dia explicando e orientando os prefeitos. Mas os prefeitos defenderam soluções para os problemas mais graves e urgentes. O presidente da APPM, Associação Piauiense de Municípios, Arinaldo Leal, fez um duro discurso em defesa de compensações financeiras para os municípios. Entregou à ministra Idely Salvati um documento para o governo federal ajudar na recuperação financeira das cidades. A ministra Idely Salvati prometeu levar as queixas financeiras dos prefeitos piauienses à área econômica do governo federal, mas esclareceu: o Palácio do Planalto não está tão em débito assim com a saúde financeira dos municípios. A área econômica está permanentemente atuando e, inclusive, contribuindo com obras, equipamentos e compensação. O que nós não podemos permitir é, tendo o recurso, a obra, o equipamento disponível, o município, por desinformação, por má orientação, não acessar. E vamos ao vivo com Elivaldo Barbosa e mais informações sobre esse encontro administrativo com ministros do governo federal, do governo do estado, parlamentares piauienses e prefeitos. Boa tarde, Elivaldo. Olá, Amadeu, boa tarde a você que acompanha o Jornal do Piauí nesta terça-feira, um dia de muita movimentação na área político-administrativa. Hoje acontece uma reunião considerada histórica na relação administrativa envolvendo o governo federal, municípios e o governo do estado. Presentes 4 ministros de Estado, representantes de 10 ministérios. Agora nós estamos na hora do intervalo para o almoço. E também uma presença muito forte de prefeitos de todo o estado do Piauí. E, como nós mostramos na reportagem, o presidente da Associação Piauiense de Municípios, Arinaldo Leal, fez a entrega à ministra Idely Salvati de um documento. Ele está com a cópia do documento aqui. Foi esse documento aqui, presidente, que o senhor entregou. O que tem assim de mais objetivo, de mais incisivo, de cobrança do governo federal para interferir no apoio aos municípios piauienses? Boa tarde. Pois é, o documento é esse. O que nós pedimos rapidamente é a questão da saúde financeira dos municípios. Nós pedimos que o governo federal atua de forma rápida e precisa na questão da saúde financeira, até mesmo para fazer o custeio dessas ações do próprio governo federal. Eu estava conversando com alguns prefeitos, para que a gente possa fazer a construção de uma escola, por exemplo, os municípios têm que ter pelo menos o recurso de comprar o terreno, de manter a escola posteriormente. Para que esses equipamentos que o governo federal vai repassar para os municípios têm que ter a condição de dar o custeio, da manutenção disso. Então, por conta da crise econômica, da desoneração de impostos e do aumento da responsabilidade dos municípios, é que os municípios estão no estado de fragilidade financeira, né? Então, já conversamos bastante com o senador Wellington Dias, com a bancada piauiense no Congresso Nacional, com o ministro Fernando Bezerra, objetivando a questão da seca, né? Esperamos que com essas nossas solicitações o governo federal traga medidas rápidas e precisas para resolver essa questão financeira dos municípios. Até porque nós entendemos que isso é um ciclo que tem que ser completado, né? Tem um ente da federação, tem um ente da esfera de governo que está com problema, o ciclo não vai ser completado.
Agora vai ser a principal fase da reunião. Agora à tarde começam as discussões nas chamadas mesas ou bancas de atendimento aos prefeitos e gestores municipais. Então, em cada sala como essa, aqui estão representantes, por exemplo, do Ministério da Pesca e Aquicultura, do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Conab, ali mais na frente, Ministério do Turismo, Ministério da Educação, Saúde, ou seja, prefeito e presidente da PPM. Agora é a parte, para vocês, gestores, a mais interessante, é saber o que é que existe em cada ministério e o que é que pode ser liberado para os municípios. Exatamente, isso é uma ação louvável do governo federal, onde nós estamos recebendo 10 ministérios, vários órgãos federais que estão trazendo para os municípios a possibilidade de melhorar essa parceria, está estreitando os laços do governo federal com os municípios. Isso é muito importante e eu espero que todos os prefeitos com suas equipes, durante toda essa tarde, tenham a oportunidade de buscar, de ver como estão os seus municípios, se tem problema de inadimplência, como está o perfil do município em todos esses ministérios. Então isso é de suma importância que os prefeitos fiquem até o final sugando o máximo possível dessas orientações, desse serviço, né, para que a gente possa almejar esses convênios, esses projetos do governo federal para os nossos municípios. Quando o prefeito Arinaldo está à sua disposição, alguma pergunta aí do estúdio? Elivaldo, há alguns anos o governo federal oferece, né, um fundo de participação especial no mês de dezembro, equivale assim a um 13º fundo de participação para os municípios. Isso já é uma prática de alguns anos. E foi discutida a possibilidade de esse ano, em função do agravamento da crise, que houvesse um segundo fundo de participação extra, este no mês de junho. A minha pergunta é, isso vai ocorrer, isso já está certo? As prefeituras terão recursos extras no mês de junho, prefeito? Pois é uma luta nossa, Amadeu, em parceria com o nosso deputado federal Júlio César, né, a bancada piauiense, o senador Wellington Dias, o deputado Júlio César está preparando uma PEC, né, para que a gente possa, nos mesmos moldes do final do ano, a gente possa ter agora, no meio do ano, em julho, esse 1% a mais, que dá mais ou menos metade de um FPM. Ok, Amadeu, muito obrigado Elivaldo, então ao presidente. Elivaldo, Sim, só mais uma questão, eu vi que há 4 prefeitos ameaçando renunciar. Seguiu o exemplo do prefeito Valmir Café, lá de Pedro II, que renunciou. Eu queria saber se o presidente tem informações sobre isso, Elivaldo. Olha, Amadeu, eu vou passar a pergunta para o presidente Arinaldo Leal, mas sobre esse assunto, no discurso, a ministra Ideli Salvati abordou o assunto da seguinte forma: olha, prefeito que pensa em renunciar não deveria nem ter sido eleito, desprezando qualquer iniciativa desse sentido, em referência até ao que já aconteceu, o que é fato consumado no Piauí com o ex-prefeito Valmir Café. Existe, presidente, prefeitos pensando em renunciar em decorrência da crise do Piauí? Com certeza existe. Agora há 5 minutos eu conversando com o prefeito de Bocaina, o doutor Zé Luiz, ele está pensando seriamente em renunciar. Essas pessoas que vêm de Brasília, ficam lá em seus gabinetes, eles muitas vezes não têm o real conhecimento das condições reais dos municípios piauienses, especialmente os pequenos municípios. Então, isso é efetivo, né? É real essa história. Alguns prefeitos estão pensando em renunciar porque não têm condições de manter o custeio de suas prefeituras, especialmente esse ano por causa da seca. Tudo bem, Amadeu, está aí respondida a pergunta. Mais de um prefeito, uma ameaça, 4 prefeitos ameaçando renunciar em decorrência dessa situação financeira agonizante, digamos assim. Amadeu, me permita aqui, obrigado, presidente da PPM, Arinaldo Leal, me permita aqui nesse encerramento abordar o segundo assunto que nos leva a uma reflexão. O que é governo federal? A força de um governo federal. Em Brasília, no estado inteiro, se fala bastante na candidatura do socialista Eduardo Campos, não é verdade? Verdade. Aqui ele está praticamente em campanha. Se tiver a oportunidade até de, ainda nesta edição, exibirmos a fase política da entrevista do ministro Fernando Bezerra, ele foi bem claro. Tudo bem, mas eu sou contra.
eu defendo a aliança com a presidente Dilma Rousseff e a sua reeleição. Foi bem clara a mensagem e o recado do ministro Fernando Bezerra, que é do mesmo partido do governador Eduardo Campos, que é do mesmo estado do governador Eduardo Campos. Aqui, a linguagem é uma só, pró-Dilma. Até potenciais adversários não falam em dissidências no governo federal.